Acho que poderia ter deixado esboços para poder continuar com o Michael sendo um cara idolatrado, como a gente vê que muitos desses serial killers ainda são por algumas pessoas, infelizmente, né? Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena, eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre o capítulo final da trilogia de Halloween. Halloween Ends, o filme final. Então já sabe, vem comigo. Filme final da trilogia de Halloween, a saga do slasher. Michael Myers chegou e está deixando muitos fãs aí com dúvidas e tristeza, porque é um filme bem complexo, com algumas coisas interessantes, com algumas coisas bem ruins. E eu vou contar pra vocês o que eu achei desse que é a minha slasher favorito. Halloween e Pânico são meus slashers favoritos. A saga do Pânico pra mim é uma saga mais homogênea, então é o meu slasher favorito de todos, apesar do primeiro Halloween ser o maior slasher de todos, tá bom? A história se passa 4 anos depois de Halloween Kills, que foi o filme que teve um burburinho na cidade, onde todo mundo se revoltou contra o Michael Myers e saiu contra ele, lutando e fazendo todo o caos, como vocês lembram. Vale lembrar que vai ter spoilers, tá? Não tem como falar desses filmes como sem spoilers, então vai ter spoiler do primeiro, do segundo e do terceiro dessa trilogia. Então, isso deixou toda a cidade meio abalada, com reflexos psicológicos da sociedade, da cidade ali de Hatfield, e todo mundo ficou meio abalado, o índice de suicídio aumentou, as pessoas começaram a procurar o Michael Myers por aí, porque ele estava sumido, e deu muita merda, como a gente vê no começo do filme, como mostra no começo do filme. E, inclusive, a nossa protagonista, Laurie Strode, depois de perder a filha dela no fim do episódio 3 aí, do Halloween Kills, ela decide voltar, né, voltar com tudo e morar na cidade, esquece de armadilhas, esquece de armas, e vai morar com a neta dela, elas moram juntas, e agora que o Michael sumiu, ninguém sabe o paradeiro dele, ela fica um pouco mais relaxada, né? Porém, começam a acontecer algumas coisas estranhas e o filme abre com uma cena de uma morte bem curiosa. O filme vai começar com um incidente de uma morte acidental de um garoto, né, de uma babá com um garoto num Halloween há 4 anos atrás. E esse cara, ele depois ele vai ser solto, né, por não ter sido condenado como assassino, né, como assassinato culposo. Então ele está livre e inocentado. Só que a sociedade lá da cidade deles começa a fazer bullying com o cara quando o cara aparece por aí. Somente os jovens, né? Tem muito preconceito, o cara se reerguer na sociedade, aquelas coisas que a gente já sabe. E isso vai dar um monte de problemas, né? Porém, ele na tentativa de se reerguer, ele vai acabar encontrando com a Laurie Strode e com a neta dela. E vai rolar uma conexão com a neta da Laurie Strode e com ele, com o Corey. O início da história vai ser tudo relacionado a isso, tá? Assim, pra mim, toda essa nova trilogia, né, com Halloween de 40 anos, depois o Halloween Kills e agora o Halloween Ends, ela é uma trilogia bem irregular, tá? Bem irregular. Eu acho que o primeiro filme, ele tenta ele se vende como um filme de ação, mas acaba sendo meio que um drama familiar, né? E uma tentativa de vingança ali
da Laurie Strode, e com alguns problemas. O filme é muito mal filmado, o roteiro tem alguns pontos fracos, assim, alguns problemas bem ruins, e a direção nunca consegue segurar o filme num clímax, numa atmosfera interessante. A última cena, né, a cena lá na casa, quando elas ficam presas, é bem legal, e só, pelo menos pra mim. Já o Kills, eu acho bem interessante a história, bem mais legal, com toda a cidade se revoltando contra. Só que aí eles põem a culpa, né, todos na Laurie, né, e aí essa culpa vai para esse outro filme, para esse filme novo, atual. Então fica um pouco bem difícil de aceitar algumas decisões do segundo filme, que é muito divertido, tem ótimas mortes, mas ele é sempre irregular, não consegue também se segurar entre um bom roteiro, boa história e bons momentos. Mas em si é o que eu mais gosto de todos os três. Já nesse aqui, eles tentam fazer uma discussão social sobre a influência do mal na sociedade e como esse mal que é o Michael Myers, ele pode influenciar as outras pessoas e essas outras pessoas influenciar pessoas que têm uma propensão ao mal, como é o caso desse cara aqui inocentado, que é o Corey, que acaba acidentalmente matando uma criança num Halloween passado. Então eles começam a construir esse cara que acaba ganhando uma força monstruosa, começa a ganhar o mal dentro dele. E ele, sem querer, acaba se deparando com o nosso querido Michael Myers e ganhando essa força e meio que querendo se transformar no novo Michael Myers. E isso é bastante problemático quando você ainda tem o Michael Myers vivo, né? E ele está vivo ainda, né? Ele não consegue matar o Michael Myers, né? E ao mesmo tempo ele não assume o posto. A Laurie consegue enxergar isso, né, nesse novo namoradinho da sua neta, na relação deles. É interessante a relação que ela cria com ele, porque ela também se sente meio que... como é que a gente pode falar? Se sente meio distante da sociedade, porque todo mundo meio que esnoba ela ou critica ela, olha ela de mau jeito, porque ela é filha da moça louca, da neta da mulher louca, e ela teve contato com Myers, e ao mesmo tempo ela sobreviveu. Então, assim, ela também sofre muito bullying por causa disso, né? Então ela acaba criando uma conexão com o cara que também é mal olhado pela sociedade. O que eu acho interessante. E eu acho que essa história funcionaria muito bem se fosse uma história de continuação desse filme, né? Eu acho que o problema desse filme, Ends, é que eles não dão espaço pro Michael, né? Ele aparece só no final para morrer e vira um filme dessa relação desse novo mal, né? O que eu acho que é um pouco falha. Eu acho que seria mais interessante se a gente tivesse um filme em que ela lutasse contra o Michael, né? O Michael ressurgisse para enfim tentar acabar com ela, né? E com a neta, elas ganhassem forças e conseguissem matar o Michael como elas matam juntas, né? De certa forma. E eu acho que poderia ser muito legal. E aí, num próximo filme, você contaria a história do Corey e ele acabar se transformando nesse cara e se deparando com algumas coisas relacionadas ao Michael e algum grupo satanista ou obsessivo que faz copycat do Myers, e ele se relacionasse com o Myers também, e alguma coisa nesse sentido, que eu acho que aí sim seria um bom filme, e aí seria um recomeço, um novo Halloween, com esses caras tentando, né, serem novos Michael Myers e não sendo, né? Então eu acho que esse é um grande problema. Você tirou o grande vilão do filme, trouxe um vilão frágil,
né, que não vai ser o novo vilão e não é um vilão tão bom quanto o próprio Myers, e no final acabam só matando o Myers num confronto já meio batido e tal, que foi muito assim anticlimático, sem graça, né? Lógico, dá uma pequena emoção, caralho, ela vai conseguir enfim matar ele, né? E tal, as coisas que ela fala são interessantes, o diálogo dela na final, mas acaba tudo meio sem graça e eu acho que poderia ter deixado esboços para poder continuar com o Michael sendo um cara idolatrado, como a gente vê que muitos desses serial killers ainda são por algumas pessoas, infelizmente, né? Então eu acho que poderia dar espaço para ter um copycat sendo esse Corey aí como um espantalho, né? E é isso. Eu acho que o filme ele é bem falho, apesar de ter umas coisas bem interessantes, né? Eu acho que poderia ter divertido mais e ter tido uma história interessante, mas é uma trilogia assim muito irregular. O David Gordon Green nunca me convenceu como diretor e roteirista. Eu acho que ele é muito irregular, na verdade ele é ruim, né? Nunca teve filmes muito interessantes. A trilogia é bem irregular. Tem um filme que eu daria bom, que é o Kills, mas todos os outros eu dou com nota abaixo de bom, né? Daria em torno de 4, 4,5. Então, eu acho que a gente tem que relaxar um pouco, rever os dois primeiros, que eu gosto bastante, e saudar o John Carpenter e o Halloween original, porque esse sim é o que vale a pena. Esse sim é o que a gente tem que comemorar, porque essas novas adaptações aí não deram certo. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixem seu comentário aqui, por favor, se inscrevam aí para fortalecer e um grande abraço.